Boa tarde, meus amigos, meus irmãos. Estamos nós aqui novamente, né? Em mais um dia com nossa humilde devocional. E hoje é sexta-feira, dia 14/7. E esse dia maravilhoso que Deus nos deu tem ventado bastante, né? Tem sido um pouco complicado no sentido de trabalhar na rua, porque realmente tem sido complicado, né? Com essa chuva e ontem choveu bastante na madrugada, mas eu fico pensando nas pessoas que em condição de rua, né? Se a gente puder auxiliar em alguma forma, é interessante. E vamos começar, como sempre, com um louvor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas que não vão falhar. Penso a tempestade do revolto mar, em todo medo e todo mal vou derrotar. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do meu Salvador. Sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus. E é isso. E agora eu tenho tomado como costume pegar o pessoal que curte e orar pela vida deles, orar pela vida dessas pessoas que têm abençoado, têm estado conosco, né? E eu tenho feito geralmente isso no final, mas eu queria ver se a gente fazia isso no início dessa vez, para ver se existe alguma diferença. Então você que gostaria que eu orasse por algum caso específico, por alguma ocasião específica que tenha acontecido na sua vida, você pode estar me enviando mensagem, né? E se não quiser que fale o nome também, eu não vou falar. Respeito, né? Mas tenho feito isso e baseando que as pessoas que têm curtido, têm gostado pelo menos do trabalho, eu tenho tentado trazer pelo menos um reforço, né? Então vamos orar agora. Senhor nosso Deus, eu venho até Ti, ó Pai, primeiramente para Te engrandecer e Te agradecer, ó Pai, por um dia termos conhecido a Cristo, ó Pai, por um dia na eternidade Tu ter decidido, ó Pai, que enviaria Teu Filho e ter entrado em acordo entre você, entre Ti, entre o Santo Espírito e entre Teu Filho, para que fôssemos salvos, ó Pai, para que houvesse esse plano de salvação, esse plano de redenção, ó Pai, esse pacto de redenção, ó Pai, que foi firmado entre a Santa Trindade. Deus, eu venho até aqui, ó Pai, sabendo que nada sou, pedindo perdão pelos meus pecados, minhas falhas, e venho aqui interceder, ó Pai, por alguns irmãos, ó Pai, os quais eu tenho escrito aqui. Esse caderninho, ó Pai, não tem poder nenhum, não tem, é só porque eu preciso lembrar, ó Pai, de nomes.
Então eu venho te pedir, ó Pai, pela vida de cada pessoa, Pai, que tem nos ajudado, Pai, tem estado conosco aqui na nossa live, e gostaria de especificar o nome de cada um agora, Deus. Senhor, venha primeiramente, ó Pai, estar aqui com a Tamires, ó Pai, com esse problema que ela está, ó Pai, que ela possa estar resolvendo, ó Pai, que o Senhor possa estar tocando e limpando, ó Pai, de qualquer malefício, qualquer problema que venha acarretar, ó Pai, esse período que ela está passando. Da mesma forma, peço para minha sogra que o Senhor abençoe ela, abençoe sua saúde, ó Pai, traga ela forças, ó Pai, porque ela tem ajudado bastante a gente, ó Pai. Da mesma forma, também peço pelo meu pai e pela minha mãe, que o Senhor possa estar com eles, ó Pai, os auxiliando, os protegendo de doenças, os protegendo, ó Pai, e os dando sempre sustento. Também venho te pedir, ó Pai, pela Dona Eli, ó Pai, porque ela tem sido grande amiga da Tamires, ó Pai, tem ajudado a gente sempre aqui em casa, Pai, sempre conversamos, no caso, Tamires e ela, é uma grande amiga de Tamires, então que o Senhor possa estar com ela, ó Pai, e com seus filhos, Pai, com a Marceli, com a Marley, com o Mauro, com a Márcia e com o Marcos. Venho também te pedir, ó Pai, pela vida da Vilma, também outra vizinha que tem curtido sempre aqui, ó Pai, tem estado sempre conosco, que o Senhor possa abençoar a ela, Pai, seus planos e a sua trajetória, Deus. Também te peço, ó Pai, pela Lucimar, Pai, essa pessoa que tem se aproximado, tem curtido algumas lives e tem nos abençoado dessa forma, ó Pai. Também te peço pelo Fábio, ó Pai, o personal, que o Senhor possa estar com ele, se não me engano é Fábio Cariagni, esse trabalho, Pai, que ele trabalha por conta, apesar de trabalhar tanto tempo, Pai, sabemos que todo sustento vem de Ti e o Senhor o tem abençoado, Pai. Que o Senhor continue a abençoá-lo, Pai, esteja com ele, esteja o abençoando, Pai, ainda de sobremaneira, Pai. Que o Senhor seja sempre presente na vida dele, Pai. Ele sempre tem tentado buscar a Ti, sempre tem tentado andar em seus caminhos. Também te peço pela vida do Thiago Felício, Pai, esse rapaz, ó Pai, que curtiu ontem, ó Pai, e que entrou. Sempre qualquer pessoa é bem-vinda, Pai, e nos ajuda, Pai. Também te peço pela Silvana Silva, ela, com as questões de cuidar do pai dela, Pai, sempre tem estado conosco, sempre tem curtido, Pai, sempre tem nos abençoado, Pai. Também peço pela vida do Dida Paulo, Pai, que trabalham, Pai, ainda na academia, Pai, na academia a qual eu trabalhei, que o Senhor possa nos abençoar grandemente, abrir portas, dar oportunidades, ó Pai, e que eles possam ter um futuro firmado em Ti, ó Pai. Também te peço, ó Pai, pela minha cunhada Bárbara, ela sempre está aqui conosco, sempre reforçada, ó Pai, que o Senhor possa abençoar o lar dela, esse novo trabalho que ela está, abençoar o marido dela, o Eliandro, e a filha dela, Carol, ó Pai. Que os projetos deles, ó Pai, sejam firmados em Ti, e Tu abençoes, ó Pai, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Também te peço pelo Matheus Simbra, esse rapaz que tem sempre estado conosco, ó Pai, sempre tem nos ajudado, ó Pai. É um rapaz legal, que eu tive a oportunidade de conhecer já há um certo tempo, e que o Senhor possa abençoá-lo, ó Pai, nessa nova vida, ó Pai, de adulto, ó Pai. Que o Senhor possa estar com ele à frente, ó Pai, o guiando, ó Pai, ou abrindo portas, abrindo conhecimentos, ó Pai, que ele possa estar seguindo e trilhando o Teu caminho, Deus. Também te peço, ó Pai, pelo pastor Nivaldo, da Verbo Taquara, que o Senhor possa estar fortalecendo a ele, ó Pai, o dando novas estratégias e auxiliando, ó Pai, a guiar essa casa que é sua, ó Pai. Também te peço pela esposa dele, ó Pai, a irmã Joana, ó Pai, que tem tido alguns problemas estomacais, que o Senhor possa estar tocando, ó Pai, e a curando, conforme a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai. Sabemos que Tua palavra é suficiente para afastar qualquer problema, Pai. E a Tua vontade também o é, Pai. Então que o Senhor possa estar ali, ó Pai, derramando o Teu bálsamo, ó Pai. De igual forma, em todos esses irmãos, ó Pai, se algum deles está com problema de saúde, possa estar derramando o Seu bálsamo, Sua mão, ó Pai, e o curando, ó Pai. Senhor, sabemos que é muito complicado dependermos dos nossos representantes, ó Pai. E a nossa saúde é tão frágil, ó Pai, que muitas vezes nós não temos uma condição de cuidar dela ou deixamos ela em segundo plano. Então que o Senhor possa nos abençoar, nos auxiliar, ó Pai, porque precisamos ter a nossa vida, Pai, precisamos trabalhar, ó Pai, precisamos correr atrás das coisas. Agora, Deus, eu venho te pedir
Que o Senhor possa estar conosco, Pai, na leitura da Tua Palavra, Pai, que nossos ouvidos não sejam mocos e que nosso coração esteja aberto, Pai. Que possamos ouvir, ó Pai, e compreender a Tua Palavra, Pai. Em contrapartida, Pai, também peço que a minha boca não fale nada que não esteja no Teu coração e na Tua vontade, ó Pai. Essa é a minha principal preocupação, ó Pai, com relação a falar. Que o Senhor possa estar comigo, possa nos abençoar e a gente possa tirar conclusões sábias, ó Pai. Que a Tua Palavra faça, Pai, morada em nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos cada vez mais cristãos melhores. Que possamos conviver no mundo, mas não nos moldar pelo mundo. Esteja também hoje, ó Pai, com o nosso trabalho e com as pessoas, ó Pai, que trabalham conosco, ó Pai. Esteja também com a vida da Kátia, ó Pai. Que o Senhor esteja com ela, com o Rogério, com o Glauber e com o Elvis. Que o Senhor possa estar abençoando aquele lar. Hoje, mais tarde, trabalharemos, se assim o Senhor nos permitir. E no local que ficamos, às vezes tem muito vento, Pai. Então, já estamos nos precavendo, mas que o Senhor possa trazer os clientes, ó Pai. Porque a gente não adianta ficar a noite inteira jogando a rede se não for para o lado certo. Então, eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa abençoar não é só a gente, mas pessoas que trabalham como nós. Que possamos ser cirúrgicos ao jogar a rede. Nos abençoe e nos auxilie, ó Pai. É isso que eu te peço, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E vamos lá, né? Vou guardar o meu livrinho aqui, porque às vezes eu tenho que dar uma bisolhadinha assim. Guardar meu livrinho aqui. Um pouco mais para cá. Acomoda um pouco. Pronto. E vamos ao 27º dia, se não me engano, né? 27º dia. Arrependimento precioso. Ezequiel 24:3. Hoje vai ser na Bíblia de Jerusalém. Isso aqui, ó. Chamada de Bíblia Católica também. Ezequiel. Ezequiel 24:3, certo? Ezequiel 20:43. História das infidelidades de Israel. Dia 27 foi ontem que a gente leu. Então é dia 28, rapaz. Dia 28. Caramba, as lágrimas cessarão. Apocalipse 21:4. É dia 28. Dia 28. Estamos chegando a quase 10%. Apocalipse 21:4. E ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas já se foram ou foram passadas. E a chuva começou de novo aqui no Rio. E tudo bem, Ricardo? Sim, se somos crentes, experimentamos esse grande consolo. A tristeza cessará, Deus enxugará de nossos rostos toda a lágrima. Esse é o mundo do choro, mas ele passará. Haverá novo céu, nova terra, e assim diz o primeiro versículo desse capítulo. E, portanto, a queda e suas consequências miseráveis não serão mais motivo de choro. Leia o segundo versículo e observe como ele fala da noiva e de seu casamento. O casamento do Cordeiro é um momento de prazer ilimitado e as lágrimas não têm mais lugar ali. O terceiro versículo diz que o próprio Deus habitará com os homens
e certamente a sua mão direita há deleite para sempre. As lágrimas não serão mais derramadas. Qual será nosso estado quando não houver mais tristeza, choro ou dor? Isso será mais glorioso do que podemos imaginar. Ó, olhos que estão vermelhos de choro, cessem o seu fluxo escaldante, pois em pouco tempo não conhecerão mais as lágrimas. Ninguém é capaz de enxugar lágrimas como o amor de Deus, e Ele está vindo para fazer isso. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Vem, Senhor, e não te demores. Por ora, homens e mulheres devem chorar. É interessante porque vimos ontem o choro do arrependimento, né? Vimos ontem o choro de sabermos que erramos e, por sabermos que erramos contra Deus, nos envergonhamos, choramos e, por vezes, nos entristecemos porque manchamos nossas vestes limpas e brancas, as quais Deus nos presenteou. Choramos porque não entendemos os motivos pelos quais erramos por vezes. Entendemos que erramos. O pecado tão perto nos rodeia e acabamos nos enredando nele. Esse pecado, ele irá cessar um dia. Ele, na verdade, não existirá mais pecado. A lágrima do rosto, de tristeza, de dor, de problemas, de dificuldades, ela cessará um dia. Essa promessa, ela é uma promessa futura a todo cristão, a todo aquele que crê em Cristo, a todo aquele que Deus o escolheu desde a fundação do mundo. E como sabemos se Deus nos escolheu? Senão pelo amor de Cristo em nosso coração, senão pela certeza de que somos pecadores e precisamos de Cristo, senão pela perseverança que devemos ter rumo à santificação. Sem essas três coisas, não somos escolhidos. Não temos aquela certeza que Cristo não nos abandonará, porque talvez não tenhamos nem conhecimento de Cristo. Mas isso se faz importante em alguns aspectos, principalmente em falar de Cristo e dessa palavra para aqueles que sofrem e têm a oportunidade. Aqueles que foram escolhidos, nem todos sabem que os foram. Da mesma forma, alguns vivem na igreja, vivem lendo, vivem tentando compreender e viver, mas seus ouvidos são mocos. Seus ouvidos, na verdade, a palavra ela entra e não faz diferença. É como a semente que foi colocada na pedra. Qualquer vento pode levar, qualquer ventania como essa que tem acontecido nesses últimos dias, pode arrancar a semente e arrancar as raízes, porque as raízes não estão plantadas de forma profunda. Que a gente não tenha medo de não sermos escolhidos ou não sermos de maneira predestinada, como Paulo fala, por Cristo. Porque uma vez que estamos em Cristo, pensamos nele, na sua palavra, e temos a capacidade de nosso coração crer que Cristo ressuscitou e com a nossa boca confessamos, nós já estamos em Cristo. O homem por si só, ele tem a capacidade ímpar de se tornar cego em relação ao mundo espiritual. É uma capacidade inata do pecado, é uma capacidade inata de ser contrário às palavras de Deus. Uma vez que as escamas são retiradas dos nossos olhos, nós podemos sim, dessa forma, acreditar que Cristo ressuscitou dos mortos e que a palavra de Deus é pura, viva e eficaz em nossos corações. Certamente, a gente fica por vezes meio abalado e meio incomodado, não entendendo como são os efeitos ou se realmente temos parte com Cristo. Mas isso acontece para que fortifiquemos a nossa fé e para que venhamos a entender mais da palavra. Por isso que é tão importante que venhamos a entender palavras como essa. Percebam, 21:4. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte. Ou seja, a morte já perdeu a sua força, a morte já cumpriu o seu trabalho, porque em Cristo há vida.
nem luto, porque não haverá morte, nem clamor, porque você poderá pedir diretamente a Deus, nem dor haverá mais, porque nossos corpos serão glorificados. Sim, essas coisas são antigas e se foram. O que está sentado no trono declarou então: eis que faço nova todas essas coisas. E continuou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. João escreve isso para nós, porque essas palavras são únicas e são um refrigério em nossas almas, sabermos que certo dia poderemos nos encontrar na Cidade Santa com o nosso Pai Celeste em comunhão com os irmãos. O que está assentado ao trono é senão o próprio Deus, Cristo à sua direita. E de acordo com a nossa adoção em filhos, também estamos na região celestial. Disse ainda: elas se realizaram, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede eu darei gratuitamente da fonte de água viva. Por isso não haverá mais morte. O vencedor receberá essa herança, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. A nossa adoção estará completa nesse dia. A nossa adoção em Cristo, ela é concluída nesse dia. É um dia único. Mas, veja bem, quanto aos covardes, porém, e aos infiéis e corruptos, assassinos, impúdicos, mágicos, idólatras e todo mentiroso, a sua porção se encontrará no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ou seja, se nos encontramos em Cristo, devemos então permanecer longe da covardia de não falarmos dele e de não vivermos o seu amor, longe de sermos infiéis e sermos sim encontrados fiéis em Cristo, longe da corrupção, e essa corrupção é qualquer coisa que esteja distante daquilo que é considerado o ideal, mas não apenas moralmente e eticamente ideal, mas o ideal para um cristão. Exemplo: se em uma rua você passa e você sente no seu coração que você deveria auxiliar alguém, você tem uma certa condição e você não o auxilia, isso por si só já é um erro. Quando você pode fazer o bem e você não faz, você está errando, você está pecando. A corrupção, ela é colocada em nossos corações de formas muito sutis. A corrupção, ela não é apenas aquela corrupção de políticos, ou corrupção de métodos, ou corrupção de você pagar R$50 para o guardinha do Detran para poder você passar numa blitz ou não ser multado. Não. A corrupção, ela vai muito além. A corrupção, ela vai na forma como você trata os outros. A corrupção vai na forma como você conversa com os outros, como você trata a sua cônjuge ou o seu cônjuge. A corrupção, ela está enraizada em nossos corações, mas quando recebemos em Cristo o seu Espírito, o Santo Espírito de Deus, não devemos mais viver sob o jugo dela. Corromper significa tornar fora do ideal. Corromper significa tirar da pureza. A corrupção não deve ser mais algo pelo qual vivemos, mas sim algo que militamos contra. A corrupção, na verdade, é um dos indícios do pecado. A corrupção, na verdade, ela sugere à sua mente que se corrompa aos costumes. Olha o nome: corrupção, corromper. E, por vezes, a sua mente deixa de estar centrada nas coisas de Deus, nas coisas do seu reino, para estar centrada nas coisas do mundo. Os impúdicos, os assassinos, aos mágicos, idólatras. Idolatria aqui, ele não está sendo referente apenas a você adorar determinada imagem ou determinado Deus diferente, porque isso é um mandamento, isso é contra o mandamento de Deus. Mas a idolatria aqui é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Adorarás somente a Deus e somente a Ele darás culto. É essa a palavra. Quando colocamos o dinheiro, nosso trabalho, nossos filhos, nosso cônjuge, nosso carro, nossa casa, qualquer coisa que seja colocada em lugar de ídolo em nossas vidas, estamos em contemplação do erro. Para esses, a porção é encontrada no lago de fogo e enxofre. Mas que não venhamos a ficar tímidos e covardes, porque temos um advogado junto ao Pai para aqueles que já desde o início entendem a palavra, aqueles que procuram
com perseverança, quebrar todos os paradigmas do mundo e viver na lei da graça. Ou seja, eu ia falar nas leis de Deus, mas acredito que nas leis da graça seja um termo melhor. Digo leis da graça porque leis de Deus pode ser confundida com o livro de Levítico. Quando sabemos que a lei hoje nada mais é senão a observação, porque não somos salvos por meio dela, mas sim por meio de Cristo e por meio de sua graça salvífica, que é incondicional. E com essa palavra eu termino esse dia. Acredito que esse estudo tem sido muito proveitoso. Eu tenho tentado gravar sempre em horários próximos ao almoço, porque acredito que nem todos têm a oportunidade de trabalhar igual a mim. Eu trabalho num horário muito complicado, que é o horário da noite. Enquanto as pessoas geralmente descansam, eu estou trabalhando. Mas esse horário do almoço ele é muito bom, porque se você tira seu horário de almoço e esses 20 minutinhos, enquanto você está comendo, enquanto você está lanchando, eles são significativos. Vamos orar agora, agradecendo a Deus por sua palavra. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque hoje estamos aqui. Senhor, obrigado, Pai, pelo tempo. Obrigado, Pai, porque temos um teto em nossas cabeças. Obrigado, Pai, porque Tu és maravilhoso e tem nos auxiliado, Pai. Tuas misericórdias se renovam dia a dia, Pai. Pai, a Tua graça, Pai, é algo ímpar em nossas vidas. Não há bênção maior do que Tua graça. Senhor Deus, eu venho te pedir, ó Pai, que essa promessa que lemos hoje, que nenhuma lágrima mais existirá, porque não haverá morte, nem luto, nem clamor, nem choro, que ela seja firmada em nossos corações, para que vivamos de forma corajosa, Pai, de forma fiel, ó Pai, que não estejamos aptos a viver como o mundo quer, ó Pai, no desespero, mas estejamos vivendo, ó Pai, na plenitude daquilo que tem para nós. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a sermos verdadeiros cristãos, a não apenas falar, não apenas tentar comunicar, mas viver aquilo que pregamos, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que não são as nossas atitudes que convencem o próximo, mas nossas atitudes também têm responsabilidade, ó Pai, não apenas para com a sociedade, mas para contigo. Que não venhamos a nos convencer de forma contrária, que podemos louvar a Ti e não termos uma tendência ou um comportamento diferente daquele esperado para aqueles que são crentes, para aqueles que seguem a Ti, para aqueles que são cópia do Teu Filho, são pequenos Cristos. Senhor, ajuda-nos a viver cada vez mais de Ti. Abra nosso entendimento, ó Pai. Ajuda-nos a trabalhar a nossa fé, ó Pai. Derrama as Tuas bênçãos e Tuas misericórdias sobre nossas vidas. Que possamos, ó Pai, sentir o Teu amor, que possamos viver para Ti. Auxilia-nos, ó Pai, a viver mais esse dia, que a Sua palavra venha fazer morada em nosso coração e que possamos praticá-la. Ajuda-nos, ó Pai, a conseguir administrar nosso tempo, a contar nossos dias de forma favorável, ó Pai, que possamos aprender mais de Ti e nossa preocupação estar em Teu reino. Auxilia-nos, ó Pai, para que sejamos relevantes em nossa sociedade, em nossa rua, em nosso bairro, mas não por motivos políticos, Deus, e sim porque isso é uma vontade do Teu reino. Que possamos, ó Pai, auxiliar aqueles que não têm tanta condição, mas que possamos também qualificá-los, ó Pai, qualificá-los, para que as pessoas procurem por si meios dignos de viver. Ajuda-nos, ó Pai, a viver de forma digna. Ajuda-nos, Pai, a entender mais de Ti, a viver mais o Teu reino. Abençoa-nos, ó Pai. E agora, ó Pai, que a graça de Cristo, ó Pai, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, as consolações do Santo Espírito de Deus, sejam sobre nós e sejam sobre todo o povo, ó Pai, o qual escolheste desde o início da fundação do mundo, os predestinando e os selando, ó Pai, para que vivessem em Ti, ó Pai, para todo aquele que recebe o Teu nome, ó Pai, para todo aquele que é possibilitado o acesso a Ti, que não quer viver mais em corrupção. Deus abençoa-nos e sê conosco, em nome de Cristo. Amém. E é isso, meus irmãos.
Hoje, como podem perceber, eu já estou um pouco fanho e mudou o tempo, exatamente isso. Se você escutou a gente no Instagram, saiba que estamos no Spotify e temos também um canal no YouTube chamado Fé Reformada Batista. Será um prazer receber vocês lá e será um prazer tentar tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Se você nos escutou no Spotify, entra no Instagram e me adiciona @Pedro Suliano todo dia, excluindo domingo, porque domingo é dia de ir à igreja. Estamos fazendo lives acerca desse livro aqui, ó. O Talão de Cheques do Banco da Fé, de Charles Spurgeon. É o último dos puritanos. Charles Spurgeon é um pastor batista altamente relevante, o príncipe dos pregadores, e eu comprei na Ezion. Você pode encontrar ele pela internet, a Ezion é da IPP, e até pouco tempo atrás, se não me engano, ainda está valendo o Prime Day, então corre lá. É isso, meus amigos, fiquem na paz de Cristo, e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Amém.